Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nessa nova realidade em que os dados ganham uma importância cada vez maior e tornam-se um verdadeiro diferencial competitivo, surgem novas oportunidades para o profissional do direito que quer se tornar mais estratégico. A Chayala Marques foi uma das primeiras advogadas do país a atuar nessa área, e hoje ela é cientista de dados jurídicos na Softplan, uma das maiores empresas de software do país. Aprender a interpretar dados para extrair informações valiosas, integrar uma equipe técnica para o desenvolvimento de um produto, ajudar a treinar robôs e a criar algoritmos são apenas algumas das muitas tarefas que o cientista de dados jurídicos pode desenvolver, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Chayala, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente está vendo que no direito estão acontecendo várias transformações e isso tem acabado refletindo na carreira jurídica, né? Nas opções que as pessoas podem seguir no direito. E você ocupa hoje um cargo que ele é bem inusitado, vamos dizer assim, né? Você é Data Science Legal Advisor na Softplan. O que é um Data Science Legal Advisor e como foi sua trajetória até conseguir chegar num cargo desse? Então, primeiramente, mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito legal participar do Direito 4.0, principalmente saber que eu vou estar ali figurando numa lista de profissionais incríveis da área do direito e tecnologia. Como eu me tornei Data Science Legal Advisor? Então, eu tenho uma história de amor muito antiga com a tecnologia. Primeiramente porque eu cresci, vamos dizer assim, num ambiente onde era muito estimulado. Eu já disse isso uma vez para algumas pessoas, elas não entenderam certo, mas eu brinco que eu sou uma típica millennial. Eu cresci com uma internet em desenvolvimento, eu vi internet discada, eu vi na época em que era uma coisa muito fantástica tu ter a tua página pessoal. E como ter uma página pessoal se as ferramentas eram poucas, né? A gente aprendia na época HTML para criar os seus primeiros projetos de página pessoal, ter alguma coisa própria na internet. Foi ali que eu comecei a aprender algumas coisas de tecnologia. Então, eu tinha muita interação com pessoas da internet, eu participava de fóruns, eu tinha conteúdo. Isso foi algo que eu cresci com. Isso me acompanhou, inclusive, durante a faculdade de Direito. Eu estava estudando Direito, que era a minha grande paixão. Ao mesmo tempo, eu tinha toda essa paixão por tecnologia que eu achava que era um hobby. Quando eu terminei a faculdade de Direito, isso há bastante tempo atrás, na época a gente não podia fazer a prova da OAB enquanto estava fazendo a faculdade. Tinha que terminar a faculdade, então fazia a prova da OAB. Eu estava naquele limbo onde eu não era nada. Enquanto eu estudava para fazer a minha prova da OAB, eu ainda tinha necessidade de como é que eu vou trabalhar, eu já não era mais estagiária, o que eu vou fazer, e na época surgiu um convite de um amigo para começar a trabalhar no grupo de sites dele, cuidando de conteúdo de internet. Isso era uma coisa que, como eu já tinha crescido fazendo, para mim era muito natural. E esse trabalho, que era um trabalho à distância, a empresa dele em Curitiba, eu em Porto Alegre, eu pegava e trabalhava, vamos dizer assim, em paralelo enquanto eu me desenvolvia, fazia os meus estudos. Com isso, eu fiz a OAB, eu passei na OAB, eu fiz uma pós-graduação e paguei tudo com esse trabalho de conteudista. E não era nada relacionado a direito? Nada relacionado ao direito. E eu achava que aquilo ali era algo temporário. Quando eu comecei de fato, a advogar, e eu fazia contratos, e era uma coisa que eu gostava muito, ainda assim eu tive muito contato, porque o pessoal, sabendo que eu curtia, muitas vezes pegava e pedia dicas envolvendo termos de uso, políticas de privacidade de sites, e eu acabava me envolvendo aí. Mas ficava ainda muito distante. Foi quando eu entrei no meu mestrado que eu tive que dar uma repensada na minha carreira. Na época, eu tinha iniciado o mestrado, eu estava num ponto em que eu tinha tentado uma bolsa, eu não tinha conseguido a minha bolsa de estudos, ao mesmo tempo na época eu tinha um nicho de clientes da área de contratos, que era a área de eventos, e
teve uma crise na época, eu comecei a perder clientes e eu precisava pagar meu mestrado. E eu disse, eu preciso repensar e voltar ao mercado, porque até então eu estava trabalhando como autônoma. Eu tinha a minha própria consultoria e eu tinha vários clientes, um indicava para o outro e era isso que eu fazia. Daí eu peguei e fui buscar um auxílio. Isso é uma coisa muito legal. Eu fiz a minha graduação na PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma pós em Direitos, Contratos e Responsabilidade Civil na Unicinos e depois voltei para a PUC para fazer o meu mestrado. E a PUC, ela tem uma estrutura muito boa que eles chamam de escritório de carreiras, que eles auxiliam o aluno em qualquer nível a desenvolvimento de carreira. Na época eu fui pedir uma consultoria de carreiras e a consultora foi muito legal, fez vários testes comigo. Ela disse, nossa, eu te vejo muito apaixonada ainda por tecnologia. Por que tu não junta essas duas paixões? E foi quando deu aquele clique. Realmente, eu gosto muito disso. E foi um clique tão forte que eu estava no início do meu mestrado e decidi, não, a minha pesquisa tem que ser sobre direito e tecnologia e a minha vida profissional tem que ser direito e tecnologia. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2015. Então, assim, né, no ramo jurídico, a tecnologia nem estava tão, assim, presente, né? Era mais software de gestão de processo, ainda não tinha esse boom de Lawtex, Legaltex, não tinha nada disso ainda, né? Exatamente, estava recém começando a ter algumas iniciativas mais avançadas. Foi quando eu comecei a simplesmente ir atrás de pessoas e conversar com pessoas e procurar pessoas para falar sobre o assunto. Para mim, dentro da área acadêmica, a interação do direito e tecnologia era uma coisa que ainda as pessoas não conseguiam compreender. E eu chegava nos professores e dizia, meu Deus, é só reparar uma coisa, nós carregamos uma ferramenta tecnológica todos os dias. Todo mundo tem um celular. É impossível dizer que isso já não faz parte da gente. E daí, nisso, eu consegui uma professora maravilhosa, a professora Denise Fincato, que já tinha, na época que eu trabalhava com conteúdo, eu participei do grupo de pesquisa dela, já pesquisava sobre o direito do trabalho na tecnologia há muitos anos, e ela disse, não, eu vou orientar essa tua pesquisa e a gente vai pesquisar sobre como a tecnologia impacta os direitos fundamentais. E foi uma pesquisa muito legal, foi muito interessante, eu trouxe um conteúdo muito legal e eu sempre acabava sendo a referência geek no meio do mestrado, que era bem engraçado. E aí as pessoas acabavam perguntando para mim coisas desde de onde surgiu a internet a tu sabe como fazer aquela coisa lá no Office, porque eu não tenho a mínima ideia e eu acabava sendo essa referência. Simultaneamente, eu peguei e nessa conversa com pessoas, esse networking que eu comecei a criar, eu conheci uma pessoa que é a doutora Letícia Batistella. Ela é uma das referências no Rio Grande do Sul em relação a direito e tecnologia. E nisso ela me convidou para trabalhar com ela no escritório dela, na área de contratos para empresas de tecnologia. E foi quando eu comecei a realmente mergulhar nas necessidades de uma empresa de tecnologia, do ponto de vista de prestação de serviços a uma empresa de tecnologia. Então, eu comecei a aprender mais e aprender o vocabulário e tudo que eu não sabia. Eu já tinha bastante experiência em vários tipos de tecnologias, eu comecei a aprender outras para conseguir me integrar ao que eles precisavam. E eu fiquei por um tempo trabalhando com a doutora Letícia e recebi um convite depois de mais ou menos 2 anos para ser o jurídico de uma empresa de cloud. E nisso ali eu tinha um desafio de montar o jurídico deles. Repensar todo o sistema de contratos, repensar toda a maneira como eles se posicionavam juridicamente. Uhum. E foi um outro desafio muito legal. Ali eu tinha contato com todo mundo da empresa. Eu auxiliava pessoal de suporte, eu auxiliava pessoal de desenvolvimento. Nisso eu já estava tão enlouquecida por aprender mais que eu fiz um curso intensivo de programação. Enfim, eu estava indo mais. Eu comecei... O meu curso que eu aprendi foi a fazer algumas coisas bem básicas em Ruby on Rails. Então, eu comecei a perguntar as coisas para o pessoal de desenvolvimento. Eu queria saber mais. Nisso, eu já comecei a ver que a minha necessidade da tecnologia já estava indo para um outro nível. Foi quando
eu, através de um contato dentro do LinkedIn, eu recebi o convite para ser mentora no Global Legal Hackathon, na edição de Florianópolis. E ali eu digo que foi um marco de muita mudança na minha vida, porque eu fui ali para interagir com os maratonistas do Global Legal Hackathon, ser a mentora. Como eu tinha, inclusive, ganhado uma espécie de concurso que rolou no LinkedIn, eu estava com uma menção honrosa no evento, então eu pude explicar um pouco mais sobre o que eu fazia, o que eu entendia, no que eu podia auxiliar, no que eu podia opinar para as equipes. E aí essa mentoria voltada pro legal, né? Pro jurídico, né? Exato. E daí foi ali que eu conheci outra pessoa que também participou aqui do podcast, que foi Thiago Mello. Thiago Mello, um dia durante o evento, ele me chamou num canto e me mostrou o Convex e disse: Chala, eu te vejo trabalhando com isso. Quando eu olhei o Convex e quando eu olhei toda a ideia do Legal Analytics, eu pirei. Eu disse: não, eu preciso. Eu gostei demais disso. Explica aí para quem não conhece o que é o Convex. O Convex ele é uma ferramenta avançada de Legal Analytics. Em outras palavras, ele traz as informações e os dados de processos, de movimentações, de sentenças, de audiências, de uma maneira que o advogado consegue criar estratégias. É uma visualização ativa e estatística e totalmente instintiva para que consiga ver informações que passariam totalmente desapercebidas por causa de uma visão compartimentada que a gente tem dos processos, mas dessa vez de uma versão global. Isso dos processos que a gente tem na carteira, ou às vezes no processo que tem na minha carteira, mais de uma certa empresa que eu estou prospectando, tudo isso ali dentro daquela plataforma. Legal. Quando eu vi o Convex, eu disse: não, eu gostei demais disso. E no início, eu brincava com ele, disse assim: cara, eu tô lá num emprego muito legal, eu tô criando um jurídico, sei lá, me faz uma oferta. Eu teria de mudar de cidade, eu teria de mudar de ramo, eu teria de aprender muita coisa. Para mim parecia muito legal, mas eu estava muito empolgada com aquilo. Isso foi em fevereiro. Em junho eu recebi uma ligação dele dizendo: não, olha, agora é o momento certo, venha para cá e acho que você vai fazer a maior diferença na nossa equipe. E eu peguei e vim mesmo. Larguei tudo em Porto Alegre, vim para Florianópolis, vim trabalhar na sede linda da Softplan em Florianópolis, a 1 quilômetro da praia, né? Isso realmente pesa bastante. Pesa muito. Né? E daí eu peguei e comecei a assumir. Não vou dizer que foi fácil, no início eu tive que me desenvolver muito, mas eu posso dizer que eu tive apoio de colegas, eu tive uma equipe me dando incentivo. No início foi mais assim, né, como até no podcast que o Thiago participa, ele fala, né, sobre o domain expert, né, o especialista dentro da equipe, dizendo: olha, você tem que fazer de tal jeito para a gente conseguir obter essa informação, ou essa informação significa tal coisa. Então, qual que era esse escopo desse trabalho que ele te chamou, que fez seus olhos brilharem, assim? O que abrangeria esse Data Science Legal Advisor? Você já entrou, a proposta dele já era para esse cargo, já? Já era para esse cargo, mas na verdade era de uma maneira, no início era bem só assim: você vai nos dar o seu aconselhamento. Entendi. Você vai chegar do lado da pessoa lá que é o técnico e você vai dizer para ele como é que as coisas funcionam e tudo mais. A questão ali no início foi mais utilizar algumas ferramentas bem iniciais de pesquisa dentro de documentos, dentro de conteúdo, para encontrar alguns padrões. Muitas vezes para encontrar algumas das informações, das expressões que nós advogados sabemos que significam uma tendência ou que significam um posicionamento e que muitas vezes passa reto para quem é técnico. O início foi isso, só que eu comecei a aprender outros tipos de tecnologia, eu comecei a aprender eu começava a brincar com os meninos dizendo o seguinte: eu quero saber fazer o meu trabalho de ponta a ponta. Então eu aprendi na época Python, eu aprendi SQL. Hoje em dia eu trabalho muito como cientista de dados mesmo. Eu pego os dados e vou quebrando, vou buscando a informação, vou encontrando padrões, vou fazendo uma série de análises mais avançadas que eu não fazia no início, para trazer muitas vezes algo bem pronto para quem vai implantar aquela regra de negócio dentro do produto.
Legal. E aí você trabalha diretamente com a equipe de tecnologia desenvolvendo esse produto, é isso? Exatamente. Trabalho com a equipe de desenvolvimento. Eu sou considerada uma área técnica da equipe também. Apesar de que eu ainda auxilio o cliente a entender o produto, a entender como é que ele vai utilizar aquele produto para conseguir obter as vantagens que o produto se diz ter, né? Eu faço também esse atendimento direto de pós-venda, de sucesso do cliente e tudo mais. Um dos meus principais papéis ainda é estar dentro da área técnica e dar, vamos dizer assim, um DNA de advogado dentro desse produto. Aham, entendi. Eu não sei, você tem mais contato com as pessoas dessa área, deve saber me falar isso. Eu imagino que hoje já devem existir mais, mas até pouco tempo atrás deveriam existir poucas pessoas no mesmo cargo que você ocupa hoje, não só na Softplan, mas pelo Brasil afora, né? Como que está a sua percepção disso? É realmente uma tendência que a gente está vendo aí de cargos de cientista de dados, analista de dados, jurídicos, não vou nem chamar de carreira, né? Um cargo que você vê uma expansão grande possivelmente ou não? É uma área que ainda está muito embrionária? Como é que está a sua percepção sobre isso? Eu acho que está em pleno crescimento. É impressionante que quando a gente começa a tomar uma postura assim né? Eu brinco que eu sou uma cientista de dados jurídicos, né? No meio de uma equipe. Quando tu começa a te posicionar assim, outras pessoas que têm ou interesse ou estão iniciando o seu trabalho dessa forma começam a surgir por afinidade. Exatamente. As pessoas chegam e perguntam como é que faz, como é que eu consigo, como é que eu me desenvolvo. E muitas vezes elas já estão avançando aí. Eu conheci, desde que eu comecei na Softplan, isso faz 1 ano e meio, eu conheci muita gente que estava ou começando ou querendo se desenvolver nisso, inclusive muitos advogados que estavam iniciando uma faculdade de análise de sistemas. E é impressionante, o interesse tem crescido e eu acho que tem que crescer mesmo. Desde a época que eu estava no mestrado e eu dizia que eu era vamos dizer assim, meio profeta do apocalipse quase. Eu dizia, o advogado ele tem que saber de tecnologia. A tecnologia é o nosso futuro e a gente não é só o nosso futuro, ele é o nosso presente. Como eu sempre disse, todos nós utilizamos um celular. Acho que a maioria das pessoas que está ouvindo o podcast está ouvindo através de um celular ou vai estar ouvindo através de um computador, mas invariavelmente vai estar em contato com a tecnologia. E eu desafio a cada um que estiver ouvindo também começar a pensar quantas horas você está conectado por dia. E dificilmente alguém vai estar menos do que, 12 horas por dia. Porque a nossa vida já é conectada a uma tecnologia. Nós já somos ciborgues. Exatamente. Essa é uma visão, eu vi isso em algum lugar, alguém comentou isso, que nós já somos ciborgues. A gente, né, sempre tem aquela visão meio dos filmes hollywoodianos de ciborgues e tudo mais, mas uma pessoa que eu esqueci quem comentou isso comigo também, e na hora que você para pra pensar, realmente a gente tem um aparelho hoje que é o celular, que a gente é ciborgue, a gente consegue falar com uma pessoa que está em qualquer lugar do planeta no meio da rua, né? Instantaneamente. Exato. Você consegue tirar uma foto, guardar, pegar outra foto, entrar na internet, consultar praticamente assim, pelo Google, você consegue consultar uma base de conhecimento da humanidade infinita, né? Então, a gente, se você parar para pensar e tirar essa visão hollywoodiana da coisa, a gente realmente já é um ciborgue já, né? Exatamente, é só pensar quantas vezes, se eu te trago um nome, se eu te trago, por exemplo, Keanu Reeves, o primeiro instinto que a gente tem é pesquisar no Google Keanu Reeves, né? De onde eu lembro esse nome? Então, se nós estamos tão ligados assim à tecnologia, se a tecnologia está afetando tanto assim a nossa vida, invariavelmente normal, aceitável, desejável que um advogado tenha esse contato com a tecnologia. Nós somos formados cientistas jurídicos e sociais. E a nossa parte social, ela clama muito por entender o que é a vida agora. E se a vida agora é ligada à tecnologia, a gente tem que compreender tudo isso. Eu sempre disse, muito antes de trabalhar na Softplan, eu dizia, se vocês querem um processo eletrônico que seja eficiente, você não pode esperar
que um advogado vá contar a um programador como programar o seu processo eletrônico da melhor forma. Você tem que ser, você, advogado, a pessoa que vai programar. E é muito legal que agora, trabalhando na Softplan, que faz o SAGE, muitos advogados utilizam o SAGE, eu vejo advogados que estão entrando na área de tecnologia exatamente com essa mentalidade de não, eu preciso colocar a mão na massa para que isso seja uma ferramenta efetiva para a justiça. E é impressionante também outras pessoas em vários tipos da área de produtos jurídicos, de tecnologia, que têm se desenvolvido de fato, que têm criado soluções, que têm repensado a maneira como a advocacia vai lidar com a tecnologia, mas de uma maneira de dentro para fora e não o contrário. E você tocou num ponto também muito importante que eu acho, e aí entra muito no seu mérito de estar aí dentro das principais pessoas do Brasil que estão liderando esse tipo de carreira mesmo, de cargo. Você tem uma dificuldade grande quando não tem uma coisa pronta, uma coisa, vamos chamar assim, padronizada, de identificar. Igual você disse, no começo lá você gostava de tecnologia, mas formou em direito e tal. Tem muita gente nessa situação que não vislumbrava um caminho jurídico, e às vezes as pessoas até largam, né, a profissão de advogado e tudo mais, porque fala assim, eu não gosto disso, eu gosto de tecnologia. E aí quando tem pessoas como você que conseguem unir as duas coisas e a pessoa que está nessa situação olha e fala assim, olha, tem gente que conseguiu unir as duas coisas e dá para fazer muita coisa legal e eu vou ser muito mais feliz dessa forma. Então eu acho que isso é muito importante porque você prepara as outras pessoas que estão por vir e dá um incentivo para elas, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, toda vez que eu tenho a oportunidade de dar uma palestra, um curso, eu menciono, o advogado ele não repara nas suas capacidades extraordinárias. Só de imaginar quantas informações a gente consegue olhar e já computar. Quantas vezes a gente consegue olhar um processo, a gente olha um andamento de um processo, a gente já faz ideias de o que nós vamos fazer, quais são as informações, o que aquilo significa. A gente destrincha uma quantidade imensa de dados. Então, o advogado ele já é um analista de dados, só que ele não sabe. Só que a gente utiliza isso de uma maneira quase que instintiva, quase que de uma maneira sem método, mas pelo conhecimento que nos foi passado e que a gente absorve. Utilizar a tecnologia é só potencializar o advogado dentro das suas habilidades extraordinárias comuns inerentes. É impressionante. Às vezes eu digo assim, vocês sabiam que a gente consegue perceber uma informação num processo de uma maneira extremamente rápida e conseguir dar uma sequência de movimentos que a gente imagina que são, né, depois e uma ideia de tudo que tem acontecido antes naquele processo, só analisando um movimento. Uma coisa que é difícil fazer uma máquina pensar, ou alguém da área técnica se dá conta disso, mas nós já temos essa capacidade. Isso significa para o advogado que trabalhar com ciência de dados também vai ser muito instintivo, muito fácil, muito inteligente, e criar essas soluções nada mais é do que dar ferramentas para o advogado ser melhor, ferramentas para que o próprio judiciário seja aprimorado, até porque é o seguinte, se eu identifico que um juiz cria um padrão de decisões que vamos dizer assim, complicadas, para dizer o mais suave, e eu agi em massa, e eu me uni como advocacia para agir contra aquele tipo de decisões que podem ser prejudiciais à sociedade, eu estou mudando toda a justiça. Exatamente. Legal você ter tocado nisso também, porque eu já ouvi muita gente falando assim, não, advogado é muito ruim para entender dados, nosso negócio é mais escrever e ler e tudo mais, e é uma visão que eu também particularmente não concordo. Você ilustrou muito bem que inerente à nossa profissão, seja ela no contencioso, no consultivo, porque o contrato também tem essa coisa do fluxo, do processo, de ter determinados caminhos que tem que seguir, pré-determinados e tudo mais. Exato. Então, você colocou muito bem. Eu acho que é mais uma forma de
de moldar esses advogados que já fazem isso, mas de uma maneira mais dispersa, do que simplesmente negar e falar assim, não, a gente é péssimo nisso, não é bem assim, a gente tem que fazer petição e fazer contrato. Eu também concordo com você nesse sentido. E como que tá a sua percepção dos advogados mexendo na ferramenta ali, quando tem que mexer num sistema de jurimetria, num convex, em alguma coisa, na prática, como é que tem sido o feedback de vocês? Muitas vezes a gente tem que lutar com essa cultura mesmo, e aí eu digo que é uma cultura que muitas vezes foi espalhada dentro da advocacia, espalhada para nos diminuir, porque nós somos cientistas, nós temos sempre, constantemente, nos lembrar que nós somos cientistas. A gente só não tinha muito dado, né, por causa dos processos, era muito difícil de conseguir o dado, né, mas a noção da ciência a gente tinha, né. Exatamente, e até uma coisa muito interessante, o meu pai também é advogado, e ele trabalhou por muitos anos para uma empresa, e ele tinha muito de guardar as estatísticas que ele tinha dos processos, porque ele tinha que apresentar para uma central da empresa, uma central jurídica que ficava no Rio de Janeiro. Ele guardava essas informações, porque ele tinha que fazer esse reporte, e ele fazia gráficos. Hoje eu pego um livro que ele criou, né, que é um livro que era dos reportes dele, que ele mandava para arquivar na empresa, e eu mostro para as pessoas e digo assim, ó, isso aqui é o Convex, esse aqui é o pai do Convex, esse aqui é o vô do Convex. Nós sempre fomos assim, a gente só tem que ter essa iniciativa. Quando a gente tem que mostrar para um cliente, nós ficamos ótimos em mostrar dados. Nós conseguimos mostrar muito bem. Então, muitas vezes é romper a barreira cultural. O nosso cliente, muitas vezes ele inicia com esse rompimento de barreira cultural. E aí, depois, aos poucos, ele vai vendo que ele consegue dominar aquilo, que ele consegue obter. Então, essa virada de chave é lindo de ver, porque no início ele faz, eu não sei, eu não compreendi, mas vai ser muito difícil de operar, e aí eu começo a auxiliar, não, mas vamos lá, vamos pensar numa coisa que tu quer atingir, provavelmente tu precisa apresentar um resultado para um cliente, vamos fazer aqui uma análise para apresentar um resultado para o teu cliente. Olha, a gente utiliza esse filtro, a gente olha esse gráfico, a gente pensa dessa forma, e aí quando ele começa a pegar essas informações, a pegar esses macetes, e aí ele começa a tomar posse daquela informação, ele começa a ver as capacidades dele, de repente ele se sente realmente dono daquilo. Isso é muito legal. O jurídico sempre foi uma coisa meio à parte, assim, né? A gente sempre foi uma criatura meio diferente, né? A gente nunca seguiu, pega lá um departamento jurídico, sempre foi meio alijado, tem suas regras próprias, diferentemente do resto todo da empresa, né? Porque a gente não tinha esses dados, a gente não podemos tratar muito bem, o direito é diferente, não pode ter publicidade, não pode ter isso, não pode ter aquilo, então a gente sempre foi um pouco diferente. Só que agora a demanda dos clientes, né, os clientes dos advogados, a empresa do seu cliente está toda lá, está toda se transformando, todo mundo apresentando dados, todo mundo investindo em tecnologia, todo mundo crescendo. E o direito não pode ficar para trás, né? Então é um caminho realmente sem volta. A gente tem que acompanhar a evolução. É uma demanda. Você sente que isso é uma demanda dos clientes, dos advogados, para que eles acompanhem isso também? Porque, poxa, se a empresa toda está fazendo, por que só o jurídico vai ficar de fora? Por que só o jurídico não consegue me dar isso? Exatamente. No momento, eu estou fazendo um curso, que é um curso da IBM para certificação em ciência de dados. E um dos dados que eles trazem, né, ironicamente, eles trazem um dado, é que muitas empresas sabem que os dados existem, sabem que os dados estão aí, às vezes até têm os dados na mão e não sabem como utilizar. Faz sentido. O jurídico ele pode utilizar de dados diversos. Os dados do processo ele pode utilizar para conseguir criar suas estratégias jurídicas, mas ele também pode utilizar os mesmos dados que a equipe de vendas utiliza para conseguir entender o comportamento do consumidor da sua empresa ou do seu cliente, para conseguir muitas vezes criar uma estratégia jurídica ou auxiliar essa empresa a obter um melhor resultado, ou prever quais são as falhas que muitas vezes tem de estar no contrato para evitar aquele dano, ou compreender todo o processo
de comercialização da empresa para ver se não existe ali um potencial para uma ação. Então, existe uma série de informações aí que o advogado pode utilizar, tanto como uma maneira de proteger a empresa, criar um contrato melhor, dar uma nova perspectiva e muitas vezes dar uma ideia no produto para que essa empresa seja mais segura, para que esse cliente seja mais eficiente. Nós estamos saindo de uma posição do advogado mal necessário para o caso haja um processo, para ser uma ferramenta importante dentro dessas empresas, dentro da economia como um todo, para que sejamos todos mais seguros, mais competentes, mais inteligentes, juridicamente inteligentes. Isso vai totalmente de encontro a uma tendência, inclusive internacional, de que posições estratégicas sejam ocupadas por pessoas que tenham background jurídico. Porque agora a consciência, não só do advogado, como o cara que vai me auxiliar caso eu me dê mal, mas o cara que tem uma visão estratégica está cada vez mais entendida, valorizada, reconhecida, né? Eu sempre digo, o advogado, ele tem uma capacidade extraordinária, ele tem um superpoder que muitas vezes ele não viu, mas ele tem. Algumas pessoas não estão enxergando, na verdade, também um pouco desse burburinho que acontece em notícias sensacionalistas e tudo mais, que com a tecnologia o advogado vai acabar, e a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, que não vai acabar, não é isso, esse não é o objetivo. Quem fala isso ou tá com maldade, ou então não tá entendendo muito bem o movimento que está acontecendo, porque na verdade o que está acontecendo é isso que você disse, é a mudança do papel do advogado. O advogado, como antigamente, aquele cara que vai lá, terninho, gravata, todo dia no fórum, com as suas publicações, só vai e volta, só faz isso, não agrega nada pro cliente, não entende do negócio, esse aí realmente vai acabar. Mas não é uma culpa do direito pelo fato de, olha, vamos acabar com o advogado que ele não ajuda. Não, a gente precisa do advogado, só que a gente precisa do advogado fazendo outras coisas, né? Outras coisas mais estratégicas, mais importantes. Exatamente. Uma coisa que eu repito bastante, principalmente para o pessoal da área técnica, é que o direito, né, estudar o direito, ele nos dá... É quase como ter vivido num outro país. Nós temos uma cultura do direito. Nós vivemos uma realidade diferente dentro do estudo do direito porque nós temos uma visão completamente diferente do próprio fato, da realidade e das consequências e das responsabilidades. Essa visão única que o advogado desenvolve durante a faculdade, que o profissional do direito como um todo desenvolve durante a faculdade, ela é extremamente útil. E para analisar dados, então, ela é essencial. Então, esse papel... Eu acho que a advocacia, né, ao contrário realmente do que muitos pregam de maneira bem terrível e bem, né, fim do tempo, eu digo assim, o advogado está renascendo agora. Esse é o momento de nós nos renascermos como verdadeiros cientistas jurídicos e sociais. Não só criadores de procedimento, mas criadores de uma nova realidade para as pessoas. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de ver iniciativas como o próprio podcast Direito 4.0 tem feito, de compreender o direito nesse novo momento dele, porque nós estamos agora numa quebra de paradigmas para compreender a nosso papel como real contribuição à sociedade, não só dentro de um processo, não só dentro de uma garantia de direitos que nós imaginamos muito cartesiana em eu faço um processo, eu faço um procedimento, eu faço um contrato, mas eu crio com uma cultura, eu transformo a visão, eu consigo compreender padrões que são ocultos aos olhos de muitas pessoas. É um papel onde nós agora podemos experimentar. Muitas ciências já tinham as possibilidades de fazer experimentações, de fazer compreensões, porque tinham dados, tinham informações e tinham ferramentas. Nós não.
agora nós podemos. Isso é muito legal, esse é um momento fantástico para a advocacia. É um momento lindo para ser advogado. Muito bom, concordo 100%. Quem ainda estava na dúvida, quem está chegando agora no podcast ou está acompanhando e fala assim, será mesmo? Para mim é mais difícil. Volta esse trecho todo que a Chayala falou e dá play 20 vezes até isso entrar na sua cabeça, ser uma lavagem cerebral, parar de ouvir essas notícias sensacionalistas aí e ver que agora é uma grande oportunidade, é o que você disse, é um momento maravilhoso para ser advogado. Só tem que saber enxergar onde que você se encaixa nessa mudança toda, né? Porque assim, opções tem para todos os gostos, né? Fala-se muito agora até em carreira líquida, né? Que a gente tinha sempre aquela coisa pré-determinada de que vai formar, ou vai ser promotor, ou vai ser juiz, ou vai ser advogado. Agora não. Você pode ser juiz, depois você pode ser advogado, depois você pode ser um cientista de dados, depois você pode abrir uma low-tech. As opções são inúmeras agora, né? Exatamente, e eu acho ainda que se uma pessoa dizer assim, não, eu me formei em Direito, mas eu quero ser programador, tá valendo ainda muito, porque a visão do direito, a visão até de cadência de fatos que o direito nos traz, ela é muito útil na programação também, porque é uma visão muito, às vezes, consequencialista, consegue viver a ideia de eu vou fazer isso e depois aquilo, depois aquele outro e eu vou me preocupar com aquela consequência lá. Uhum. E é uma visão que é muitas vezes difícil de ser desenvolvida numa pessoa que está estudando programação e o advogado, vamos dizer assim, traz isso de fábrica. Exatamente. E você acha que é mais fácil um advogado entender a programação, estudar e programar, ou um programador entender o direito? É mais fácil um advogado aprender a programar. Então tá aí a oportunidade, né? Tá aí. Isso eu digo da experiência de alguém que passa muitas vezes assim, explicando o direito pelo menos 1 hora por dia para alguém. A gente não tem ideia da complexidade do direito porque essa é a nossa realidade, mas é muito complexo. Né? Nós vivemos uma série de informações e ideias que para um programador é mais complicado, principalmente porque o próprio pensamento do direito, que não é o direito não é matemática, não é você juntar A mais B e vai dar C, né? A gente pode ter milhares de possibilidades, tudo isso já é um pensamento bem avançado que muitas vezes para um programador tem uma certa dificuldade, né? Eu tinha uma iniciativa dentro da empresa, eu tenho feito de tempos em tempos novas iniciativas no sentido de ensinar o direito para pessoas que têm um background da área técnica. E é muito legal ver as perguntas que surgem, porque eles perguntam, mas se eu faço aquilo, não vai gerar aquilo ali? Não, tem 1001 possibilidades que podem surgir a partir disso. E a gente não se dá conta do quanto a gente já teve a capacidade de aprender isso como a nossa realidade. Programar é muito legal. E te digo mais, a gente já saiu dos códigos, vamos aos códigos. Porque é muito interessante, é uma maneira de também desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento, e a gente consegue fazer uma série de possibilidades ali. Mas juntar os dois, então, é fantástico. Então, eu acho que... Eu sou muito suspeita de dizer, eu sempre achei que todo advogado deveria aprender a programar. É verdade, eu também acho uma área muito interessante, sei o básico do básico, noções só, mas é uma área que me interessa. E para quem gosta muito disso, de programação e de dados, como que é o dia a dia disso aí, do profissional do direito? A que tipo de situações, a que tipo de requerimentos que esse profissional está sujeito no dia a dia para ajudar uma empresa que esteja ou desenvolvendo um produto ou dentro de um jurídico interno? Como que funciona o seu dia a dia? O meu dia a dia, muitas vezes, é fazer a análise dos dados. Então, eu tenho alguns bancos de dados disponíveis, onde eu vou fazer algumas pesquisas dentro desses bancos de dados para compreender alguns padrões. Então, e uma das coisas legais do Convex é que a gente consegue identificar um padrão independente da linguagem que o juiz ou o cartorário ou até o próprio sistema utiliza.
Porque, desculpa te interromper, porque também isso é uma outra falha, né? A gente, por já estar desde sempre, né? Desde a faculdade, acostumado com a nossa linguagem, a gente acha que a nossa linguagem é simples, é fácil, mas não é, né? A gente tem vários tipos de abordagem. Você tem um juiz que é mais prolixo, você tem um juiz que é mais sucinto. Às vezes a gente lê algumas coisas que a gente mesmo não entende, então para um computador isso aí é uma tarefa que tem que ser ensinada, né? E aí entra um profissional com conhecimento jurídico para treinar a máquina, né? Exatamente. Aí, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo super básico que, né, todo advogado que está ouvindo vai pegar de cara. Vamos imaginar a informação de um acordo dentro de um processo. A gente olha no Tribunal de São Paulo e vai encontrar o movimento homologada transação. A gente vai olhar no Tribunal do Rio de Janeiro e vai ter ali transação homologada. A gente vai olhar no Tribunal do Paraná e vai ter homologado o acordo. A gente vai olhar no Tribunal do Pará e vai ter acordo em transação. Tem tribunal que coloca lá extinto conforme artigo tal do CPC, que é o artigo da transação, né? Exato. Então a gente tem uma série de padrões. E uma das minhas necessidades é fazer com que tudo isso seja compreendido pelo nosso algoritmo que vai fazer a interpretação. Então, muitas vezes eu passo o dia envolvida com banco de dados, fazendo pesquisa, cruzando informações, juntando uma informação de cá com uma informação de lá, dizendo que essa informação A, se tiver combinada com a B, é igual a C, mas se ela tiver combinada com a D, é igual a E. E assim eu vou jogando essa série de informações. Quando eu consigo chegar a uma informação que seja relevante, seja consistente, que tenha a interpretação bem precisa, eu passo para alguém da área técnica que vai implementar isso dentro do produto. Essa é uma das minhas principais atividades. A segunda das minhas atividades é pegar e olhar para todos os gráficos que a gente já criou e o produto que a gente já criou e que a gente teve um grande auxílio das pessoas da área de experiência do usuário, a que isso seja cada vez mais relevante para o uso deles. Então, muitas vezes eu trago do cliente, eu ouço a necessidade dele, eu ouço o que ele espera obter, que tipo de informações ele imagina que ele consegue obter e mostrar para ele como ele vai fazer para chegar lá. Então, é também criar uma cultura do uso de dados dentro de um departamento jurídico ou dentro de um escritório. Outra parte também é, como eu mencionei, pegar e fazer com que as pessoas da área técnica estejam mergulhadas no direito, que elas compreendam aquilo que elas estão fazendo e muitas vezes vejam até as consequências daquilo que eles estão criando para um cliente. E depois disso tudo, isso tudo é alimentado dentro de um banco de dados, e esse banco de dados é um banco de dados imenso, e você hoje, por exemplo, através da Softplan, você consegue fazer isso a nível nacional, ou são pessoas que contratam para utilizar o Convex para determinados casos específicos? O perfil do cliente, geralmente, ele vai fazer dois tipos de análise. Ou é análise, né, dos meus dados, eu quero compreender quais são os padrões que eu tenho dentro dos meus processos, ou ele vai fazer uma seleção de algumas empresas, ou alguns clientes, ou algumas pessoas para analisar esses processos. Esses processos que o cliente contrata, né, que vão popular o Big Data personalizado dele, por assim dizer, eles vão entrar dentro do nosso banco de dados geral e ali eu consigo fazer uma série de análises para trazer também, para alimentar que o produto seja cada vez mais preciso e inteligente. Muito bom, Chayala. Para a gente então já ir encerrando aqui o episódio, quem gosta dessa área técnica de dados, de ciência, de análise, aonde que você recomendaria que essa pessoa se aprofundasse mais? Algum livro, tem algum curso? O que você recomendaria? Então, eu acho que uma das bases, assim, até uma das bases até para a compreensão da advocacia, e foi uma das minhas fontes iniciais para pensar numa advocacia diferente, é Richard Susskind, sempre. Mas eu considero que outros tipos de leituras, foram até algumas leituras que eu recebi indicações lá na época dos meus estudos do mestrado, também me fizeram pensar nos dados de uma maneira diferente. Eu coloco... Deixa eu
ver o nome do autor que eu sempre esqueço. Enquanto isso, nós já até sorteamos o Tomorrow's Lawyers do Richard aqui já no podcast. Então, 2 pessoas aí já receberam esse livro, que é muito bom. Maravilhoso. Então eu recomendo o livro Nudge, do Cass Sunstein e Richard Thaler. Eles têm mais de um livro, tanto Thaler quanto Sunstein têm livros maravilhosos que falam sobre essa tendência comportamental. Eu recomendaria o próprio estudo da psicologia comportamental como um todo, que é extremamente rico, relevante para a advocacia, e se a gente está falando em dados e análise de dados, é uma delícia. Nós temos hoje em dia uma possibilidade de acesso à informação de uma maneira muito interessante, né? Até nós já mencionamos aqui a Future Law, eles trazem sempre cursos relevantes e inteligentes, mas a gente tem muito conteúdo online disponível. Para quem não conhece, existe uma plataforma internacional chamada Coursera, que possibilita o acesso a cursos de universidades de todo o mundo, e ali, para análise de dados, Big Data, Data Science, tem uma série de cursos, inclusive é uma coisa muito legal, para quem está pensando em, não, eu quero integrar ciência de dados à advocacia, eu quero ir para essa área profissional, é muito legal começar a olhar essas coisas, porque desperta muito interesse, muitas vezes você não vai entender, mas... né, siga firme, uma hora chega lá. Exato, eu sempre lembro uma das primeiras reuniões que eu participei, quando eu entrei na Softplan, e eu estava com toda uma equipe técnica, e eles explicando um negócio extremamente técnico, e eu estava tentando absorver aquilo, e eu só catava algumas palavras, e um colega me olhou e disse assim, acho que você não está entendendo nada, né? E eu disse, ainda não. Me dá só um tempo e eu vou entender. E é bem assim, muitas vezes é ser perseverante. E muitas vezes o conteúdo que a gente tem disponível, que nem conteúdo em podcast mesmo, conteúdo em blogs é muito legal e faz a gente despertar. O despertar do interesse é o ponto número 1. O ponto número 2, você vai aprender caminhando. Isso aí. Muito bom. E quem quiser te encontrar na internet, aonde que te acha? Pode me encontrar pelo LinkedIn, Chayala Marques. Eu acredito que eu sou a única. Né? Não é todo mundo que é uma Chayala, que só uma Chayala Marques. Então, pode pegar e entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Eu adoro trocar ideia, adoro conversar. Tem muitas pessoas que o início da nossa conversa foi no LinkedIn e a gente mantém toda uma dedicação a isso. Existe o blog do Convex, que o conteúdo não é meu, mas eu auxilio o pessoal do marketing da Softplay, que é muito legal, né? Traz sempre um conteúdo relevante, inteligente. E, gente, né? Estamos aí para isso, no que precisarem de mim. Eu estou sempre muito aberta, porque eu acho que eu não parei de falar 1 minuto só durante esse podcast, mas é muito legal, porque isso sou eu. Eu adoro falar sobre esse assunto. Nada, que isso, foi um ótimo episódio, Chayala. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Para mim é uma honra fazer parte desse podcast, que eu tenho visto a relevância dos conteúdos e bora lá, advocacia crescendo e se transformando e sendo... agora sim eu acho que a gente está conseguindo atingir aquele status constitucional que a gente sempre desejou ser e colocou lá na letra da lei, que é essencial à justiça. É isso aí. Muito bom. Pessoal, até o próximo episódio.